Oi pessoal, tudo bem? Então, estou aqui mais uma vez com vocês para nossa série de vídeos. Queria agradecer novamente as dúvidas e os comentários que estão gerando alguns dos vídeos que eu estou fazendo ultimamente. E hoje então queria falar sobre Yoga Sutras, também foi uma sugestão de uma aluna aqui do nosso curso de formação, chamada Valéria. Obrigado, Valéria. Então o Yoga Sutras talvez seja um assunto muito específico de quem já está em contato com Yoga hoje em dia, mas de qualquer forma eu acho que vale a pena mencionar porque é muito comum. As pessoas citam Yoga Sutras nas aulas, as pessoas ouvem falar, e alguns mitos são gerados sobre esse texto, que é um dos clássicos do Yoga. Inclusive ele é tão clássico que a partir do surgimento desse texto, lá pelo século V a.C., 5 depois de Cristo, ninguém sabe bem ao certo, né, porque a Índia é meio pródiga com esse negócio de data, mas então foi a partir do surgimento desse texto que o yoga passou a ser conhecido como yoga clássico. Antes dele você tinha o yoga dos Vedas, e a partir do Yoga Sutras você tem o yoga clássico. Então o que é realmente os Yoga Sutras, né? Os Yoga Sutras são um texto então dessa época, formado de sutras. E o que é um sutra, né? O sutra é uma palavra em sânscrito que literalmente quer dizer fio. E assim como um fio, o sutra ele conduz o raciocínio de um aforismo, né? Um aforismo então é uma declaração sucinta sobre alguma coisa. Então o sutra ele conduz como num fio, ele conduz o entendimento de algum assunto de aforismo em aforismo. E então os Yoga Sutras são divididos então em 4 capítulos e são todos em sutras. E esses sutras, então, por definição, eles são pequenas frases com conhecimento resumido, né? Tem umas regras para você fazer um sutra, né? As regras são estabelecidas, você não pode botar uma lista de compras, por exemplo, em sutras. O sutra ele tem que ser sobre um assunto relevante, ele é quase sagrado nesse sentido. O sutra ele tem que ter um mínimo de palavras possível, desde que não haja possibilidade a um duplo sentido, a uma interpretação errônea daquilo que está sendo dito. Embora isso seja um pouco polêmico, porque muita gente interpreta errado de diversas formas os Yoga Sutras, né? Mas enfim, tem o mérito de resumir o conhecimento do yoga como se entendia na época em sutras. Então ali, ao contrário do que muita gente pensa, o yoga não foi inventado ali, né? E Patanjali não clama essa autoridade, né? Ele apenas está colocando aquilo na forma de um manual que as pessoas possam seguir, um manual prático para a prática do yoga, por assim dizer. Ele define yoga, inclusive logo no segundo sutra, né? Então ele diz o primeiro assim, Yatha Yoga Anushasanam, quer dizer, então agora, né, devido ao seu interesse, o seu discípulo, o seu interesse no conhecimento do yoga, então essa exposição então tem início, Yatha Yoga Anushasanam. Então a definição vem logo depois, dizendo assim, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que quer dizer, o yoga é a não identificação com os vrittis, ou seja, as variações mentais, os pensamentos, as ideias, sensações, etc. Ali Patanjali define o que é yoga e dá então um passo a passo de como ele deve ser praticado. Então o yamas e niyamas ele dá então os preceitos morais, éticos que a pessoa deve cumprir com ela mesma e também levando o próximo em consideração. Patanjali fala sobre asana. Para a surpresa de muita gente, ele não descreve nenhum asana realmente. E aliás, ele gasta somente um sutra falando de asana. Sthiram Sukham Asanam. Ou seja, o asana deve ser firme e ao mesmo tempo confortável. E daí pra frente ele vai falar sobre meditação, vai falar mais especificamente, né, abstração dos sentidos, concentração, meditação e samadhi, que é quando a pessoa fica frente a frente com o objetivo do yoga, que é ela mesma. Ou seja, além do corpo físico, além dos gostos e aversões, dos pensamentos, das memórias, todas essas confusões mentais, quando você consegue passar todas essas barreiras, então o eu verdadeiro transparece para você. Então, basicamente é isso, pessoal. É super difícil resumir um conhecimento tão denso nesse videozinho, mas basicamente pessoal, os Yoga Sutras são um texto
compilado, né, escrito pelo sábio Patanjali, lá pelo século V a.C. ou 5 depois de Cristo, e ele se pretende ser um manual prático do yoga, descrevendo então o que é, como que você faz e quais são os obstáculos que você vai encontrar e como transpor esses obstáculos através da prática e da perseverança. Então é isso, com certeza vão surgir algumas dúvidas aí, pode deixar aí embaixo e ponto a ponto a gente vai vendo isso tudo acontecer. Valeu pessoal, um abraço, Hariom.